Deus chamou Abraão em Ur, como está lá em Gênesis 12, do versículo 1 ao 3. Nesse momento, nasce a aliança divina. A obediência de Abraão, que sai da sua terra, representa uma entrega total ao plano de Deus. Ao viajar por terras desconhecidas, a promessa de Deus de uma terra, de muitos descendentes e de bênçãos se torna a esperança que alimenta gerações futuras. Essa convocação divina é um gesto de confiança mesmo diante do incerto, um ato fundamental na história da salvação. A história de Isaac e Rebeca em Padã Arã, lá em Gênesis 24, mostra como Deus age nos bastidores, orquestrando casamentos que cumprem suas promessas. O servo de Abraão ora pedindo direção, confiando que Deus vai agir. Rebeca, ao aceitar se casar, simboliza fé e confiança nos planos de Deus. É uma prova clara de como a orientação divina se manifesta na vida das pessoas. A visão de Jacó em Betel, lá em Gênesis 28, mostra claramente a presença divina de Deus. Enquanto Jacó descansava com uma pedra de travesseiro, ele sonhou com uma escada que alcançava o céu, com anjos subindo e descendo por ela. Foi ali que Deus reafirmou sua aliança, prometendo a Jacó a terra e muitos descendentes. Mesmo em meio a enganos e exílio, essa experiência reafirmou que Deus mantém sua promessa, sempre presente, mesmo com as imperfeições humanas. O encontro de Jacó com Labã, descrito em Gênesis 29 a 31, é um verdadeiro exemplo de como a soberania de Deus atua mesmo quando as pessoas tramam seus próprios planos. Jacó trabalhou duro, negociou bastante, e mesmo assim, a mão de Deus esteve sempre presente, guiando suas etapas. Sua visão dos anjos e a certeza de que devia voltar para Canaã mostram como a orientação divina incentiva a obediência e a confiança, mesmo diante de situações complicadas. As preparações de Deus em Padã Arã prepararam o palco para o futuro de Israel, mostrando que a fé é essencial mesmo nos momentos difíceis. Essas histórias nos ensinam que os planos divinos muitas vezes se revelam de forma escondida, exigindo que seu povo confie e tenha paciência. Aqui, foram plantadas as sementes da salvação, com promessas de Deus sendo garantidas através de uma obediência firme e da intervenção divina. A volta de Jacó para Canaã, conforme descrito em Gênesis 31 e 32, é um momento crucial de reconciliação e proteção divina. Após escapar do engano de Labão, Jacó se prepara para encontrar seu irmão Esau. Sua luta com a figura divina, narrada em Gênesis 32, simboliza uma batalha espiritual e o recebimento de um novo nome, Israel. Nesse momento, a bênção de Deus representa uma identidade renovada, que nasce da graça divina. A história do manto de José e sua traição, lá em Gênesis 37, mostra como Deus é soberano mesmo diante da traquinagem humana. Os sonhos de José, relatados em Gênesis 37 para 5 a 11, revelam os planos de Deus para o futuro, mesmo enquanto seus próprios irmãos tramam maldade contra ele. A jornada de sofrimento de José no Egito também é um exemplo de fidelidade, mesmo diante da traição, confiando que o propósito de Deus vai além do mal que foi feito a ele. O pacto de Deus com Jacó em Betel, registrado em Gênesis 28, é reafirmado durante seu retorno, mostrando a fidelidade divina. Jacó constrói um altar, reconhecendo a fidelidade de Deus. Esse ato representa a continuidade da promessa divina, a terra e os descendentes, fundamentada na graça divina e na fé arrependida. A história das 12 tribos começa a ganhar forma quando a família de Jacó se multiplica no Egito, conforme descreve Gênesis 46. Sua migração realiza as promessas divinas de bênção, mas também antecipa os momentos difíceis que ainda virão. Em meio às incertezas, a promessa de Deus permanece firme, guiando gerações através do exílio rumo à redenção final. Ao atravessar para Canaã, os patriarcas confiam na orientação divina. A promessa da terra traz esperança, mas também surgem desafios que testam sua obediência. Esses encontros entre Deus e os patriarcas mostram claramente que a fidelidade divina sustenta seu pacto, incentivando uma fé firme mesmo diante das incertezas da migração e do estabelecimento. A chamada de Moisés na sarça ardente, em Êxodo 3, revela o plano divino de Deus para libertar o seu povo do cativeiro.
Moisés, que inicialmente fica relutante, encontra uma chama divina que não se consome, simbolizando a vida inesgotável de Deus e seu compromisso com a salvação. A promessa de Deus de libertar Israel é a base da renovação da aliança entre eles. Os 10 mandamentos dados no Monte Sinai, lá em Êxodo 20, estabeleceram a lei de Deus, que orienta a vida moral e espiritual de Israel. A voz de Deus vindo do monte causa admiração e até um pouco de medo, reforçando a aliança. Esses mandamentos chamam o povo de Deus para a santidade, para a obediência e o amor, condições essenciais para viver sob a graça divina. A revelação da Arca da Aliança, lá em Êxodo 25, mostra Deus morando no meio do seu povo. Seu design detalhado representa a presença divina, a santidade e a orientação. A arca se torna um símbolo da fidelidade de Deus, conduzindo Israel pelo deserto rumo à terra prometida. A história do bezerro de ouro, lá em Êxodo 32, mostra como a fraqueza humana pode se confrontar com a misericórdia divina. Quando o povo de Israel cai na idolatria, Moisés intervém e suplica pela misericórdia de Deus. Essa atitude destaca a compaixão de Deus, que chama seu povo para um verdadeiro culto e arrependimento, reafirmando sua aliança de graça. A dedicação do tabernáculo, como descrito em Êxodo 40, mostra a presença de Deus entre o seu povo, destacando que ele é acessível e digno de adoração. A nuvem que cobre o tabernáculo representa a glória e a orientação de Deus, lembrando a Israel que a presença divina sustenta sua caminhada e seu pacto. A travessia do Rio Jordão, como conta a Bíblia em Josué capítulos 3 e 4, simboliza uma intervenção divina. Quando as águas se abrem, os israelitas entram na terra com fé. E as pedras que eles colocam como memorial revelam os feitos poderosos de Deus, fortalecendo sua identidade na força e na promessa divina. A queda de Jericó, como conta a Bíblia em Josué capítulo 6, mostra claramente a estratégia divina, a obediência e a confiança. Os israelitas marcharam ao redor da cidade por 7 dias, e no 7º dia, as muralhas simplesmente desabaram. Um verdadeiro milagre que revela o poder soberano de Deus e a importância de confiar e obedecer fielmente. A renovação do pacto no Monte Ebal e no Monte Gerizim, como descrito em Josué 8, reafirma a lei divina. O povo declara seu compromisso com os mandamentos de Deus, deixando claro que a obediência é fundamental para continuar recebendo bênçãos e prosperidade nesta terra. A divisão de Canaã entre as tribos, como está em Josué capítulos 13 a 21, marca o cumprimento das promessas de Deus. Essa distribuição de terras mostra a fidelidade divina, mas cada tribo precisa permanecer obediente. Caso contrário, podem enfrentar a disciplina de Deus e acabar no exílio. As últimas palavras de Josué, lá em Josué 24, seguem pedindo que o povo de Israel sirva ao Senhor de todo o coração. A cerimônia de renovação da aliança os lembra da fidelidade de Deus e da importância de manter uma lealdade firme, um chamado eterno para permanecer fiel aos mandamentos divinos. A aliança com Moisés e os profetas revela o plano firme de Deus para a salvação, como está em Deuteronômio 29,1 a 29. Os mandamentos e as leis funcionam como uma bússola moral, orientando os fiéis no amor e na obediência, sempre entrelaçados com a graça divina. As histórias dos juízes e reis, como Sansão e Davi, mostram como Deus usa seres humanos imperfeitos para cumprir suas promessas. Seus erros e triunfos nos lembram que a graça divina está sempre presente, convidando os fiéis ao arrependimento e à fidelidade. As mensagens dos profetas, Isaías, Jeremias e outros, eram um chamado para que Israel retornasse à aliança divina. Suas visões de redenção e esperança messiânica inspiravam confiança no plano de salvação de Deus, guiando os fiéis a obedecerem mesmo no exílio. A chegada de Jesus Cristo cumpriu perfeitamente a aliança de Deus. Sua vida, morte e ressurreição abriram o caminho para uma comunhão eterna com Deus, trazendo o amor divino e o sacrifício que celebram as promessas de Deus, como está escrito em João 3:16 da manhã. A vida na igreja e o viver cristão refletem esses temas divinos: fé, esperança, amor, obediência e a fidelidade de Deus.
As verdades eternas das Escrituras nos lembram que a aliança de Deus é para sempre, nos conduzindo rumo à comunhão divina e à salvação de todas as gerações.